Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Espero que estés muy bien, disfrutando mucho esse mês especial, esse mês Aviarte de enero. E bueno, vamos a la mule de hoy, del 23 de enero, la revisión de esta mule de lunes. Dulces hijos, Bharat não se pode tornar paraíso sem la pureza de ustedes. Ustedes han recibido el Shrimat para volver-se puros, mientras viven en la casa con sus familias. Cumplan sus responsabilidades com ambos lados. O sea, com tanto la familia lógica, física, el negocio, las responsabilidades ciudadanas, etc. E também la família espiritual, el centro, la casa de Baba. La pergunta, qual sistema de aqui é completamente distinto de outros grupos espirituais e ashrams? Então, ashram é um lugar sagrado, não? Normalmente há um guru que cuida desse lugar e a gente vai a experimentar algo espiritual, como Madhuban. Tá? Então, qual é o sistema? A gente vai e vive em esses ashrams. Eles creem que então têm boa companhia e que já não haveria o problema de suas casas e famílias. Sin embargo, e sobre isso vamos falar ao final, não tem nem meta nem objetivo allá. Mientras que aqui, qual é nossa meta e objetivo para hoje? Vocês têm que morrer em vida. O sea, morir, pero permanecer vivos. Entonces hay tres niveles de muerte, ¿no? Primera, muerte, o sea, donde el alma deja el cuerpo, va para otro lugar y por lo tanto deja a un lado todo lo que tenía. Segundo tipo de muerte, lo que Baba está hablando, los sannyasis, los devotos que se van a vivir en un ashram y abandonan la vida social, la vida de sus familias, sus casas, negocios, etc. Tercero somos nosotros, que seguimos com todo, pero muertos para todo internamente. Como funciona isso? Já vamos a escuchar o que Baba tem que dizer hoje. Já? A vocês não se les disse para abandonar suas casas e famílias. Vocês vivem em sua casa, já? Tomam o néctar del conhecimento, se la mule, e fazem um serviço espiritual. Eles não têm esse sistema em outros grupos espirituais. Om Shanti. O Padre se senta aqui e les explica a hijos, porque hijos, vocês sabem, que é solamente o Padre quem les explica aqui. É por isso que não suena bem hablar de forma repetitiva, Deus, Shiva, habla, porque não há outro, não? Los que relatan el Gita dirían Dios Krishna habla, ¿no? Es una frase que aparece en el Gita, aparece todo el tiempo, que es Krishna Bhagavan Vacha. Sin embargo, Krishna estuvo, pero se fue. Dicen que Krishna habló el Gita, enseñó Raja Yoga. Hijos, ustedes entienden que Shiv Baba está enseñando Raja Yoga aquí. No hay ningún otro grupo espiritual donde enseñen Raja Yoga. E o Padre habla, yo hago a ustedes reyes de reyes. Ellos lo único que dirían es, Dios Krishna habla, Manmanabhav. E quando lo habló? Dirían que lo habló hace 5.000 anos, outros diriam que foi 3.000 anos antes de Cristo. Ellos não hablam de 2.000 anos, porque em los 1.000 anos que houve entre medio, los del islamismo y budistas apareceram. Por lo tanto, esto comprueba que 3.000 anos antes de Cristo se tornou a Idade de Ouro, ou havia a Idade de Ouro. Nosotros decimos que 5.000 anos atrás Deus vino, habló el Gita e estabeleció a religião de las deidades. E agora, tras 5.000 anos, de novo tem que venir. Este ciclo dura 5.000 anos. Hijos, ustedes sabem que o Padre está explicando através de ele, através de Brahma. Há muitos tipos de grupos espirituais aonde a gente vai. Uns vão a viver em el ashram, pero não se diria, com relação a eles, que foram tomar um nascimento de la madre e padre, ou receberam uma herência de eles.
No. Lo único que consideran es que la compañía de allá es buena. No hay los problemas de sus casas y familias allá. Sin embargo, allá tampoco. O sea, esse lado positivo, Baba disse que hay, ¿no? Tu vas a un ashram, estás tranquilo, pues ya la familia no molesta, no hay los problemas, no tienes que pagar la cuenta ni nada y tal. Pero el lado negativo que Baba habla es de que ellos no tienen un sistema, perdón, de que no hay ni meta ni objetivo allá tampoco. ¿Ya? O sea, no hay. E quando Baba habla meta e objetivo, aí vemos al final um pouquinho sobre isso. Pero essa é a diferença principal hoje para Baba de todo o sistema religioso do monastério, ¿no? De sair de la casa, abandonarla e ir a viver uma vida religiosa. Aqui vocês dizem que chegaram a la madre e padre. Este é su nascimento en el cual han muerto en vida. Aquelas pessoas adoptam los hijos, que vão e se quedam em suas casas. Não há um sistema aqui de abandonar nem a casa de seus padres, nem a casa de seus suegros e venir a quedar-se aqui, Madhuban, o que tampouco seria possível. Aqui les toca volver-se como um loto, mientras vivem na casa com suas famílias. Não importa se vocês são uma kumari, outras coisas, a vocês se les dice para viver em la casa e vengan a tomar néctar del conhecimento todos os dias, não, Baba? Normalmente essa expressão kumari, por lo general, en la mula en hindi dice kanya, não? E é a kumari jovencita, ou seja, que todavía não terminou seus estudos, todavía é muito jovem. Não solteira, que já terminou os estudos, Baba pues não la considera acá, é em isso. Então, os que querem sua casa, tomem néctar de conhecimento todos os dias. Entendam esse conhecimento e vayam a explicar a los demás. Vocês têm que cumprir sua responsabilidade com ambos lados. Vocês também têm que viver em la casa com suas famílias. Têm que cumprir, Baba repite, sua responsabilidade com ambos lados, pero agrega algo, hasta el final. Al final, não importa, vivem acá em Madhuban ou allá em la casa, la muerte vai venir a todos. Se diz, Rama, que era bueno, se foi, Ravan, que era malo, também se foi. Por lo tanto, não significa que todos tenham que venir e quedar-se aqui. Estas pessoas, elas abandonaram seus hogares e porque elas estavam sendo acosadas por el veneno, não por temas de la lujuria. Las kumaris também têm que viver em suas casas, têm que servir a seus amigos, parientes. Há muitos trabalhadores sociais, o governo não pode cuidar de tanta gente, todos vivem em sua casa com suas famílias e fazem um tipo ou outro de serviço. O sea, Baba nos está comparando com o governo público, não? Donde apesar de que há gente que faz o que, digamos, nós haríamos já, que é ensinar e fazer coisas buenas e tal, aún assim, o governo não vai dar uma casa para todos, não vai ser que todos vivam com eles, não? Então, Baba disse, todos vivem na casa e fazem um tipo de serviço a outro. Aqui vocês têm que fazer o serviço espiritual. Además, devem viver em sua casa com suas famílias. Pois sim, quando aquelas pessoas causam muita angústia devido ao vício de la lujuria, podem venir. Tomem refúgio com Deus. A las hijas se les golpea físicamente, não? Muito por el vício. Em outras partes não passa isso. Aqui tem que permanecer puros. Incluso o governo quer a pureza, não? Se refere ao hecho de que a Índia durante muito tempo proibia o nascimento de mais de um filho e todo isso, mais de dois, creio que dois era o máximo. Pero já este ano, 2023, Índia alcança a China como o país mais poblado do mundo. Sin embargo, é solamente Deus quem tem o poder para hacê-los quedar-se em sua casa e, aún assim, permanecer puros. La época é tal que nem sequer o governo
quer que muitos filhos nasçam, porque há muita pobreza, por lo tanto querem que haja pureza em Bharat, de forma que haja menos filhos. O padre disse: hijos, tornem-se puros, e assim ustedes se volverão os amos del mundo puro. Em seus intelectos, eles não têm isto, já. Bharat foi pura e agora é impura. Todas as almas querem volver-se puras. Há muita tristeza acá. Os hijos sabem que Bharat não pode volver-se paraíso sem a pureza de ustedes. E no inferno só há tristeza. O inferno não é algo, não, como lo muestro en el Guru Purana, que es uno de los Puranas, que son como colecciones de libros, ya de escrituras, donde seres humanos estão atragantándose em um rio de veneno, essa é a imagem. Não há uma cárcel del vientre em la idade de ouro. Não há um rio assim para que puderam experimentar castigo. Castigo se recebe em la cárcel de um vientre e não há cárcel del vientre em la idade de ouro para que castigo fuera recebido. Allá lo que hay es el palacio del vientre. En este momento, el mundo inteiro, uma imagem muito forte acá. Não, e sempre vem nesse ponto, porque Baba usa às vezes umas imagens tão fortes, já. Miren, Baba não está falando de formas negativas, como para acosar-nos ou hacernos ter pesadilhas por la noite. Baba só quer mostrar a realidade um pouquinho, e essa parte forte, a vezes funciona como quase um tratamento de choque, já, onde, wow, sim, isso é assim. Então, Baba usa aqui uma expressão forte para o mundo, já. Em esse momento, o mundo inteiro é um inferno vivo. Já, donde a gente é, duas características, infeliz, enferma. Eles seguem causando-se mutuamente tristeza e nada disto passa no paraíso. O Padre agora les explica: eu sou su Padre ilimitado. Eu sou o Criador e, por lo tanto, é certo que o que eu criaria é o novo mundo del paraíso. Eu criaria a religião eterna e original de las deidades para o paraíso. Se disse: eres la madre e padre. Ele ensina estirar yoga a cada ciclo. Se senta aqui e explica os secretos de todos os Vedas e Escrituras, desde o começo, passando por el meio até o final, através de Brahma. Ele se senta e explica a los que não têm, a los que de forma completa, não total, não têm uma educação. Já. Baba normalmente faz essa referência de que Brahma Kumari chegou muito a pessoas que não haviam podido ir à escola, tipicamente as mulheres dessa época, não? Ustedes soliam dizer: Deus, oh Deus, vem. Los impuros não podem ir allá por el mundo de las almas, por lo tanto, é definitivo que ele tem que vir aqui a purificar a ustedes. Ele recuerda a ustedes, hijos, que les enseñó a yoga en el ciclo anterior, así que se les pergunta: ¿han tomado este conhecimento antes? Sobre isso falamos mais tarde, não? Pero Nivebai, ele hacía bromas com esse tema acá. Ustedes dizem: sí, eu tomei este conhecimento há 5.000 anos. Essas são coisas novas. Nova edad, nova religião estão sendo estabelecidas uma vez mais. Nadie, sino Deus, pode estabelecer esta religião das deidades. Nem sequer Brahma, Vishnu e Shankar la podem estabelecer, porque aquelas deidades, não Brahma, Vishnu e Shankar, elas mesmas são uma criação. O Criador del paraíso, a Madre e Padre, é necessário. Aqui necessitam muita felicidade. E o Padre habla: eu sou o Criador. Eu também criei a ustedes através da boca de Brahma. Sou a semilla del mundo humano. Não importa quão grandioso pueda ser um sábio, um homem santo, estas palavras não surgiriam através da boca de nadie mais. Não, tudo isso que sou a semilla e tal. São palavras del Gita,
Sin embargo, solamente el único quien las habló la puede decir. Nadie más puede decir así. La única diferencia es que en vez del incorpóreo, ¿no? En términos del Gita, hablaron que Krishna es Dios. Y el Padre dice, yo, no Shiv Baba, yo soy la semilla del mundo humano, el residente del mundo de la morada suprema, el alma suprema incorpórea. Entonces, tres cosas: semilla del mundo humano, residente de la morada suprema e el alma suprema incorporal. Vocês também podem entender que nenhum ser corpóreo pode chamar-se la semilla. Nem sequer Brahma, Vishnu e Shankar podem dizer isto. Vocês sabem que é Shiv Baba quem criou a todos. Eu estou estabelecendo a religião de las deidades. Nadie más tenía el poder para hablar esto tampoco. Aunque ellos se llamen a sí mismos Shri Krishna, Brahma, Shankar, ¿no? como pasa en nuestros países, ¿no? María, Jesús, ¿ya? José, no significa que son los mismos seres, ¿ya? Muchos incluso se llaman a sí mismos Avatar. No la película. Avatar, pues, significa la personificación, ¿no? Como un Dios que viene y desempeña su papel en el mundo físico. Entonces, muchos creen que son Dios, que están viviendo en el mundo físico. Sin embargo, todo eso es mentira. Cuando ellos vengan y escuchen esto aquí, van a entender que, de veras, un solo Padre, un solo Avatar en encarnación. El Padre habla, yo llevaré a ustedes de regreso conmigo. ¿No quieren regresar con Baba? Sí, ¿no quieren? Nadie más tiene el poder de hablar así. Hace 5.000 años también el Dios del Gita, Shiv Baba, dijo esto. El que estableció la religión eterna y original de las deidades ahora está haciendo eso. Se recuerda, no es una imagen muy romántica ya, pero hay que entender el sentido, que las almas regresaron como enjambre de mosquitos, ¿ya? O sea, muy chiquitos, ¿no? Ese es el sentido. Así que el Padre viene y se torna, un título que Baba no habló todavía hoy, el guía y libera a todos. Ahora es el final de la edad de hierro. La edad de oro tiene que venir tras esto. Por lo tanto, Él definitivamente va a venir, va a purificar a ustedes y llevarlos al mundo puro. Algunos de estos términos, de esas palabras o expresiones, están en el Gita. Ellos creyeron que una escritura era necesaria para la religión hindú. Así que se sentaron y crearon la escritura Gita. Y es la joya de todas las escrituras, la más elevada, la madre número 1. Lo que pasa es que cambiar el nombre, eso no está claro, pero es el nombre de Krishna, de Shiva, que era lo correcto, pusieron Krishna. En la edad de cobre no van a escribir sobre los actos que el Padre realizó en esta época, ¿no? En la confluencia. El mismo Gita surgirá de nuevo. Aquel Gita, el físico, ¿no? La escritura, está fijo en el drama. Así como el Padre una vez más cambia seres humanos en deidades de la misma manera, otros más tarde, o sea, Baba viene de nuevo en el ciclo para hacer eso, entonces otros más tarde se sentarán y escribirán las escrituras, ¿no? Y Baba una vez reveló que Jagadish Bai sería responsable por escribir la escritura ya en la edad del cobre. Ellos, o no habrá ninguna escritura en la edad de oro, y el Padre se sienta aquí, les explica a ustedes los secretos del ciclo entero, y ustedes entienden que han completado este ciclo de 84 nacimientos. Solo aquellos de la religión eterna y original de las deidades toman 84 nacimientos, que es el máximo número de nacimientos. Más tarde es que la población humana crece, ya pasamos los 8.000 millones, ya. Ellos no van a tomar ese tanto de nacimiento. El Padre se sienta aquí y explica a través de la boca de este Brahma, este Dada, ese hermano mayor, cuyo cuerpo yo tomé prestado, no conocía sus propios nacimientos. Él es el Prajapita Brahma Vyakt, corpóreo,
y aquel es el sutil, Avyakti Brahma, pero los dos son lo mismo. A través de este conhecimento, ustedes se estão tornando ángeles e serão residentes de la região sutil, que é o que passou com Brahma Baba, não? E Brahma Baba já está na região sutil, vivendo allá, já há várias décadas, ele vive allá, mas o tempo não passa allá, então não passa nada. Os residentes de la região sutil são chamados ángeles porque não têm carne e hueso. Ni siquiera Brahma, Vishnu y Shankar tienen carne y hueso. Pero entonces, ¿cómo crearon sus cuadros? Un cuadro de Shiva también es creado. Lo que pasa es que él, Shiva, es una estrella. Ellos crean una forma de eso también. Brahma, Vishnu y Shankar son sutiles. Não podem criar a mesma forma para Shankar como lo hacen com um ser humano, porque ele não tem um corpo de carne e hueso. Nós criamos a forma física para poder explicar. Sin embargo, vocês podem ver, se põe a imagem de Shankar aí, pois. Pero Baba disse só para que expliquemos, ele é sutil, já? Sin embargo, vocês podem ver que ele também é sutil. Achá, vamos fazer um minutito assim, muito breve, porque a hora termina a mule, já? E Baba vai arrancar com uma classe, não? Shiv Baba venia 2 vezes no corpo de Brahma Baba de uma maneira formal. A classe não era tão formal, sin embargo, é mais uma conversação, mas de vez em quando Shiv Baba aparecia aí. Então, vamos a só pensar em todas as palavras bonitas, poderosas, relevantes que Baba me deu e assimilá-las. Pelo menos um ponto. E essa é a classe nocturna. Essa classe nocturna é dada como 6 meses antes de Baba deixar o corpo, aproximadamente. Del 13 de julho del 68. ¿Dónde estabas tú? ¿Ya? Seres humanos definitivamente necessitam 2 coisas. Uma é paz, a outra é felicidade. Paz en el mundo, paz para el ser. Os seres humanos desejam felicidade para el mundo e felicidade para el ser. Por lo tanto, hay que perguntar-se, já que há paz agora, então definitivamente deve haver havido paz em algum momento anterior. Normalmente a frase aqui deveria ser, já que a gente quer paz agora, significa que deve haver havido paz anteriormente. Não é o princípio de que nadie pode querer algo que nunca experimentou já. Sin embargo, quando e como foi? Por que há falta de paz? Nadie sabe. Por que a gente está em la oscuridade completa? Hijos, ustedes já sabem que estão mostrando um caminho muito bueno hacia a felicidade e a paz. E eles se quedam felizes oyendo, pero quando oyen que também têm que volver-se puros, se alejam um pouquinho. Este vício, a lujuria, é o inimigo de todos, pero também é amado por todos. O coração de la gente se encoge, ou seja, quando eles têm que renunciar à lujuria. Se chama veneno, e aún assim a gente não renuncia, não? Incluso, pois em la Bíblia, não? Se a imagem da serpiente e todo já é venenosa, não? Ustedes golpeiam suas cabeças, ou seja, tanto esforço, e aún assim são derrotados, não? Em termos de convencê-los a venir a Baba. Todo é um tema de la pureza. E é em isso que muitos reprueban. Quando eles veem uma Kumari, já se sentem atraídos. Depois de la lujuria vem la ira, la codicia ou gula, el apego. Não têm esse tipo de atração. La lujuria é a inimiga mais grande. Conquistá-la é o trabalho de um Mahavir. Mahavir significa um guerreiro corajudo, pero é como uma jerga, digamos, o modismo Brahmin, e se chama Mahavir muitas vezes os hermanos que vivem na casa, os que são casados, têm hijos. ¿Ya? Tras la consciência de corpo,
La primera que viene es la lujuria. Es esto que tiene que conquistar. La gente impura y lujuriosa se inclina ante a los que son puros y dicen, yo soy vicioso, no a las estatuas más que nada, ustedes son sin vicios. No hablan que ellos son llenos de ira, llenos de codicia o gula. Todo es un tema del vicio. La gente se casa por causa del vicio. Los padres tienen esta preocupación cuando ya envejecen, ellos dan dinero y pues caen en el vicio. Ya, o sea, si no caen en el vicio, entonces habría discusión, ¿no? Caso práctico, hace poquito en la India, los padres estaban demandando su hijo judicialmente, ya, querendo que pagara toda su educación, porque se casó, pero no tiene hijos. Entonces, eso que Baba está hablando es práctico y todavía sucede en la India. ¿Ya? Fue en la India, pues. Ustedes, hijos, tienen que explicar que las deidades fueron completamente sin vicios. Y ese punto que ahí al comienzo estaba en la mole, ¿no? Ustedes tienen, delante de ustedes, su meta y objetivo. Tienen que cambiar de Nar a Narayan. Nar significa como hombre o persona, ¿ya? Nari es mujer, ¿ya? Y Narayan. O sea, de una persona común a Narayan. Y tornarse reyes de reyes. El cuadro está delante de ustedes, ¿no? Porque adelante, cuando uno va, creo que todavía está. Se vas, quando vas a Madhuban ahorita, certo? Bueno, quando vais a Madhuban, vais a History Hall em Pandav Bhavan, e é onde Baba dava lá hijo, e al frente está a imagem de Lakshmi Narayan. Por isso Baba menciona, o quadro está delante de ustedes. Aqui não se chama uma satsang, não uma congregação espiritual, pero sang também significa companhia. Recuerden que Baba falava del ashram, aí arriba, começou a mole, que a gente vai em um ashram para ter uma companhia pura, também, no sentido da congregação. Eles não têm ni pachala ni satsang. Allá, em la Idade de Ouro, não há. O verdadeiro satsang, com aquele que é a verdade, é quando ele personalmente les ensina Raja Yoga. Ustedes necessitam ter a companhia da verdade, que é literalmente sentido de satsang. Ele é aquele que ensina o Gita, lo qual é Raja Yoga. O padre não relata o Gita, a escritura. La gente cree que porque aquí se llama un Gita Pachala, o pues, no, eso es uno de los nombres que Brahma Baba sugería para los centros, ¿ya? Entonces que ellos deberían venir a escuchar el Gita, ellos tienen esa atracción, pero este es el verdadero Gita Pachala, donde ustedes reciben 4 cosas: salvación, que es la Edad de Oro, salud, riqueza e felicidade em um segundo. Já recebemos. Assim que perguntem-lhes, por que escrevimos nós o verdadeiro Gita Pachala? Não porque a gente devia entrar e esperar que se leyera o Gita, e quando não se leyera o Gita, se sentiriam molestos, já? É comum escrever Gita Pachala. Quando eles leem a palavra verdadeiro, eles podem sentir-se atraídos a pensar que quizás se há a palavra verdadeiro, deve haver também um Gita que é falso. Assim que definitivamente vocês têm que exponer a palavra verdadeiro. Se usamos Gita Pachala, não é o caso de Ocidente, não? O mundo puro é chamado Satyug, a Idade de Ouro. O mundo impuro é chamado Kaliug, a Idade de Hierro. E nós onde estamos? Estamos no meio, não? Eles foram puros na Idade de Ouro e vocês estão aprendendo como eles se tornaram isso. O Padre nos ensina através de Brahma. De que outra forma nos ensinaria? Só os que compreenderam estas escrituras no ciclo anterior las van a entender. Eles estão atrapados no pantano del caminho de la devoção. O sea, si un alma es de una religión y ha estudiado escritura ciclo tras ciclo, va a ser eso, ¿ya? Entonces, el pantano del camino de la devoción, hay mucho esplendor en la devoción, ¿sí? Especialmente hoy en día, ¿no? Con todos los recursos financieros, tal vez no sepan, pero
La evolución y desarrollo en ciertas religiones es impresionante, ¿ya? Pero Baba dice, ¿sabe qué? Eso no es nada, ¿ya? Simplemente tengo la conciencia. Ahora tenemos que regresar al hogar, al mundo de las almas. Tenemos que retornar después que nos hayamos vuelto puros. Y para esto tenemos que permanecer en el recuerdo. Não podem ustedes recordar el Padre quem torna ustedes amos del paraíso. Esse é o principal. Todos dizem que o esforço está aí. Los hijos dan buenas charlas, pero si explicaran la charla mientras permaneciendo en yoga, el efecto sería bueno. Ustedes reciben fuerza cuando están en el recuerdo. Al volverse Sato Pradhan, ustedes se tornarán amos del mundo Sato Pradhan. Ustedes dirían que recuerdo es meditación conducida. Está malo decir que ustedes se sentaron en meditación conducida por media hora. El Padre dice, oye, permanezcan en el recuerdo, no hay necesidad de enseñarles esto si alguien está sentado opuesto a ustedes, ¿ya? O sea, hoy en día le damos mucho valor al drishti, la meditación conducida y todo. Pero en los últimos años, principalmente con la pandemia, que muchos no pudieron ir al centro ya, creo que essa enseñança é muito mais valiosa, de que eu não deveria depender de nada, nem das imagens, nem nada para meditar. ¿Ya? O sea, alguém dizia, não, aqui em Bogotá agora temos um espaço no aeroporto, um espaço, pois, qualquer religião pode ir, qualquer grupo espiritual pode ir, sentar-se, fazer suas coisas aí, não? Hay la capilla católica y algo para todos los demás grupos. Entonces alguien dice, ay, podemos llevar un cuadro, un punto de luz, pero ¿para qué un punto de luz? Tengamos el punto de luz aquí en la mente y meditamos. Entonces eso es un poco lo que Baba quiere decir. Yo no debería depender de nada ni de nadie, ¿ya? Lo uso, si hay, lo uso, pero si no, da lo mismo. Ustedes tienen que recordar al Padre ilimitado con mucho amor, porque Ele les dá muitos tesouros e o mercúrio de sua felicidade deveria aumentar mientras ou através do recuerdo. Deveriam então sentir uma felicidade suprasensorial, ou seja, uma felicidade não provocada por nada. O Padre disse: essa vida de ustedes é muito valiosa. Assim que vocês têm que mantê-la saudável, não? Vocês escutaram mensagem de Bogo outro dia que não podíamos comer coisas fritas e tal. Mientras mais vivam, mais tesouros vão a tomar. Ustedes han recibido todos os tesouros, ou já habrán recebido, aqui a tradução seria, já habrán acabado de receber todos os tesouros ao chegar a ser Sato Pradhan. O sea, quando cheguemos a Sato Pradhan, já estaremos completos. Diria, falou uma classe super, não, de hecho não era uma classe, era um mensagem de Bog, de Baba, em um jueves, de que temos que ser completos. Ou seja, quando eu já seja completo, então significa que todos os tesouros que tinha que tomar, já recebi. Ao completar-me, me volvo perfeito. Ustedes recebem poder através do amor. Mira que lo poderosa que há. Há também poder em la espada, não? La espada del conhecimento. Quando ustedes têm o poder del recuerdo, então la espada, que é o conhecimento, será afilada, não? Já pode cortar. Não há tanto poder em el conhecimento. Por isso não há tanto efeito, não? Baba Arriba dizia que junto com as charlas deveria haver yoga também. Baba entonces tiene que venir a beneficiar a esa persona. O sea, Shiv Baba va y ele dice que ele a veces entra en el hijo si hay que beneficiar el alma que está delante de esa alma, de ese profesor. Cuando el recuerdo de usted esté lleno de poder, la flecha entonces llegará, alcanzará a los académicos, a los profesores. Es por eso que Baba dice, mantengan su registro. Y algunos dicen que recuerda a Baba mucho, pero sus bocas são incapazes de abrir, o sea, não podem falar o conhecimento de Baba. Bueno, permanezca no recuerdo e su vikarma, karma é a consciência do corpo, será destruído. Achá, hijos, buenas noches.
E aqui colocam a despedida de todas maneiras a los hijos más dulces, amados, largo tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y buenos días. De la madre y padre baptada, el padre espiritual le dice namaste a los hijos espirituales y la respuesta es, a ver si escucho, a ver, los hijos espirituales le decimos namaste al padre espiritual. Los 2 puntos para hoy, si no cogiste muchas cosas, si no aprendiste muchas cosas, entonces, mientras viven en la casa, hagan un servicio espiritual. Tornem-se puros e hagan a outros puros. Mientras viviendo en este infierno vivo, tiene que reivindicar su herencia del paraíso del Padre ilimitado, no le causen tristeza a nadie. E la bendición, que também vamos hablar después, que utilices todas tus especialidades y hazlas crecer. Y así devolverás una personificación del éxito. Mientras más usas tus especialidades para servir, a través de tu mente, palavras, acciones, más estas especialidades crecerán. Usá-las para el servicio significa recibir muchos frutos de una sola semilla. Não guardem as especialidades que han recebido como um direito de nascimento em esta vida elevada, em la forma de semillas. O seja, simplesmente, eu tenho muito potencial, eu poderia ser tal coisa, poderia ser a outra. Não hagam isso, senão, siembrenlas, ou seja, hagam, não? Em la tierra del servicio, en el suelo del servicio, e experimentarão seus frutos, ou seja, experimentarão el éxito de eso, ¿no? Fruto es fal y falta es el éxito. Y el eslogan, no miren la expansión, miren la esencia y acomoden esa esencia dentro de ustedes. Esse é um esforço intenso, shanti, shanti, shanti. Especialmente habla quando a expansão causa muitos problemas, chismes, coisas assim. Mira la esencia, o sea, esa alma que está haciendo el chisme es un alma, es un punto de luz. Mira esa esencia. Bueno, ¿está bien? ¿Te gustó la mole? ¿Cómo te pareció? ¿Tienes algún punto? Haz un comentario ahí, ¿ya? Otros verán ese comentario y también se animarán a hablar de la mole y crearemos un poco más de una energía interactiva de estudio de la mole. 3 cositas para comentar. Primero, Baba hablaba sobre meta y objetivo, ¿ya? Baba versus el ejemplo, ¿no? De que si alguien entra a una escuela de derecho, una universidad de derecho, es para volverse abogado, ya, de medicina, es para volverse médico. Entonces, ¿cuál es nuestra meta y objetivo? Y esa expresión que Baba usa en inglés, aim and objective, muchas veces lo usa en inglés, en la mole de hoy sí, es como si, ¿cuál es mi objetivo realmente siendo Brahmin? ¿Por qué me torné Brahmin? Para sentir paz? Pois para sentir paz eu posso ir a um parquecito allá e já. Não necessito despertar às 4 da manhã para isso. Já. Para servir a los demás? Bueno, há muita gente fazendo muito serviço a los demás. Então, não deve ser muito profundo em isso. Qual é realmente meu objetivo como Brahmin? Porque, miren, a idade da confluência se vai terminando. Todos os seniors já han dicho, estão de acordo que já estamos em las épocas finales. No hay nada que hacer, ¿ya? O bueno, es bueno que sea. La época final pode ser 20 anos, la época inicial de Brahma Kumaris foi como 14, 15, alguns incluso dizem mais de 20. Então, não sabemos quantos anos serão, pero aí está, ¿ya? Entonces, lo que yo devo tener es que si tengo un objetivo en mente, es más fácil direccionar mis esfuerzos, es más fácil discernir qué es inútil y qué no es. Es más fácil empoderarme y saber qué tengo que hacer. Y de ese objetivo desplegan varias metas. Una meta es algo que se pueda medir, ¿ya? Entonces, ok, yo voy a volverme un ángel. Un objetivo súper bonito. Pero bueno, primero la meta 1 es conseguir la ala izquierda, después la ala derecha, después la orella, ¿no? Demora un poquito. ¿Está bien? La segunda cosa se refiere a otro punto de la mole que Baba hablaba hoy, donde él decía sobre el tema del ciclo y de la repetición del ciclo, ¿ya? Ese es un tema que a veces es como complicado uno captar e entenderlo, pero
especificamente na parte do conhecimento, que é uma historita que Nirvana Bai contava. Então, Nirvana Bai, quando foi por primeira vez a Madhuban, não? Ele era de Bombay, então ele vai a Madhuban. Então, a professora, a teacher, a coordenadora dele, ele disse, mira, se Baba te pergunta se já tomaste este conhecimento antes, tu vas a dizer que sim, há 5.000 anos. E ele foi explicando isso. Então, quando ele chegou allá, Baba efetivamente lhe hizo essa pergunta: ¿Dónde tomaste? ¿Cuándo tomaste, hijo? ¿O já tomaste esse conhecimento antes? Algo assim. Então ele dijo: Sí, Baba, hace 5.000 anos. Então Baba lo mirou e perguntou: ¿Dónde? Então aí ele se quedou meio confundido: ¿Dónde foi? Então, pues, me parece como chistoso esse exercício, não? Bueno, eu estou caminhando por esta calle. Há 5.000 anos, exatamente caminhei por essa calle. Há 5.000 anos leí essa mesma mula, da mesma forma. Aí houve um momento aí que tive que parar para fazer algo já. Então, tive que cortar a mule, igual lo hice há 5.000 anos. Essa consciência bem utilizada, e Didi dava uma classe muito bonita sobre isso, pode facilitar, ajuda a que a alma não se preocupe, porque vai passar o que tem que passar. E a última coisa, que é parte da bendição de hoje, já, onde Baba habla sobre as especialidades e hacê-las crescer. Ou seja, ele habla da especialidade como uma semilha que potencialmente existe. Ou seja, Baba é muito pragmático. Ele te escolheu a ti porque tu tens algo para dar ao mundo. Há alguma coisa. Essa é a especialidade. Especialidade não é tanto amor, paz. ¿Ya? Además, a palavra especial implica que, bueno, sou especial, ¿ya? O sea, que nadie más tiene algo assim, ¿ok? ¿Ya? Então, o médico vai ter uma certa especialidade. Se diz especialidade porque ele, de todos os talentos, de todo esse montão de talentos que tem, ele escolheu uma sola para trabalhar, ¿ya? E dedicar-se a isso. Qual é a tua especialidade? O sea, qual é a coisa em termos do serviço de Baba que realmente tu harás que o serviço cresça muito? Quando saques essa especialidade do cofre que la guardas, o cofre de, me gostaria ser, se eu tivesse dinheiro, eu faria tal coisa. Se eu fosse mais jovem ou mais viejo, eu faria tal coisa. Já, se eu tivesse comido brócolis ayer, eu poderia ser tal coisa hoje. Então, em vez de condicionar minhas especialidades, é ir e sembrar em la terra, não del serviço. E aí uma história de Jagadish Bai, que é muito, muito interessante, é uma das histórias que mais me tocou em termos de serviço. A primeira vez que ele foi a Madhuban, ele era super novo, ele de hecho foi com poucos meses de Guiana já. Como ele era mais ou menos importante, pois tinha aí certo status, lo colocaram em quarto, em uma habitação com outros irmãos também de um certo nível. Já? E Baba les deu um reto, não, de que ele queria escrever uma carta, falando sobre o serviço espiritual. A carta deveria ser em inglês, várias condições. E os irmãos, então, estavam muito entusiasmados a fazer isso. Pero justamente a luz se foi, não? Todavia a luz se vai muito allá, pero Madhuban hoje tem um montão de generadores, pero nessa época não. Então os irmãos pensaram, bueno, Baba pediu para que hiciéramos tal coisa, pero sem luz, como vai ser não? Como vou escrever sem luz? Pero Jagadish Bai não aceitou isso. Ele saiu, onde havia luz de la calle, aí se sentou a escrever. Escrevi a carta e lo hizo. E com seu inglês, que não era tão brilhante tampouco, já. E ao dia seguinte, Baba não pediu nada. Então, ele incluso demorou muitas horas para fazê-lo. Ou seja, quando ele chegou, os irmãos praticamente estavam levantando-se para Meritivela, já. Então, foi bastantes horas. E depois, o coração como se lhe encorreu um pouquinho, porque Baba não pediu nada. Ele estava de bobo aí, não? Aí foram a um piquenique. Quando já estavam no piquenique, Baba pediu a carta. E aí ele, com todo o orgulho, entregou a carta. Então, isso é colocar a semilha no suelo. Lo hago. Eu tenho esse potencial. E todos os Brahmis, não importa quem, tem alguma especialidade. Mas a história continua, já? Porque
Se colocas uma semilha no suelo, o que passa com essa semilha? Animalitos podem comer, várias coisas podem comer. Então, a carta começou a girar entre os seniors da época. Quando finalmente a carta se lhe devolveu a Jagdish Pai, e foi Mama que lhe entregou. E Mama era a que como que calmava os ânimos e tudo. Era porque a carta estava totalmente tachada. Haviam hecho todo tipo de correção nela. Isso também vai passar com minha especialidade, com tua especialidade. Tu vas a ter uma ideia brilhante, tu sabes cocinar fantástico, tu eres um yogi desses que te salen lucecitas aí por las orejas. Bueno, pero quando já pongas essa especialidade na prática, em termos de serviço, ou seja, quando comeces a dirigir um yoga bhakti para todo o planeta, ou algo assim, sabe, algo de serviço incrível e tal, em esse momento vão vir as provas. Pode anotar aí, anota. Vão vir as provas. Então, há que conectar-se com Baba, porque não se preocupe com as provas. Jagdish Pai acabou sendo não só o voceiro de Brahma Kumaris, ele era a pessoa que verificava toda a produção literária de Brahma Kumaris. Ele dizia que havia que corrigir nos livros, que havia que fazer e tudo. De uma sola carta, que foi como ele correu a semilha e la puso no suelo, nasceu um árvore fantástico, incrível, assim que vale a pena. Baba te necessita, a família Brahmi te necessita, o mundo inteiro te necessita, que essa especialidade vá ao serviço. Om Shanti, vamos a meditar e cerramos la muli.